Aqui na parte superior, eu tenho no gráfico de 5 minutos a barra 4, 5 e 6. Eu acredito que chegue facilmente aos 147 mil pontos aqui, tá? 851, que seria a extensão aí desse movimento, considerando esse topo, esse fundo, né? 161% desse movimento, né? Deve enfrentar alguma resistência nesse parâmetro aqui, né? E agora vamos dar uma olhadinha aqui no ouro. O ouro, olha, engatou uma forte alta aqui, depois de um período de lateralização, né? Pegar uma ferramenta aqui, ó. Ficou parado aqui por algum tempo, aos 3.455 dólares, e depois que rompeu essa resistência, foi embora aqui e opera nessa hora aqui, nesse momento, a 3.782 dólares, tá? Aqui o minério de ferro tá bem, né? Opera nesse momento, nesse range, né? Lembrando que o minério, principalmente para quem é tomado aí em Vale, né, e siderúrgica, mineradoras, ele acaba tendo uma forte influência, né, o mercado chinês para essas ações, né, pessoal? Então, eu acho que faz muito sentido você acompanhar aí esse mercado, né? Que mais nós podemos dar uma olhadinha aqui? Petróleo também, né? Petróleo aqui opera 67,11 dólares. Esse aqui é o Brent, numa lateralização, né? Aqui você tem um fundo aqui a 65,02. Tem um topo aqui, um último topo a 72. Esse é o range de lateralidade aqui para o petróleo, tá? Então, também é uma commodity que acaba influenciando muito, principalmente a Petrobras, tá? PetroRio e assim vai, tá? Bem, vamos falar agora um pouquinho das blue chips, passando aqui para Petrobras. Deixa eu ver se é esse mesmo. Mudaram tudo, rapaz, esse programa aqui. Petrobras segue aqui numa lateralização, né? Para quem acompanha aí o mercado de ações. Então nós temos aqui, ó, esse range entre 29 a 33 reais, né? Bem lateralizado. Eu acredito que se romper esses 39, 33 e 29 pode vir aqui a testar os 37 novamente, tá? Mas, e se perder aqui os 29, tem chão até 22,40, tá? Lembrando que esse aqui é um gráfico diário, beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho de Vale, também está numa uma lateralização aqui, ensaiou ultrapassar aqui a faixa dos 60, né? Olha que bacana aqui, ó. Respeita bem, deixa eu tirar essa regra aqui, vamos. Respeita bastante, né? Os 59 reais. Nós temos um fundo aqui nessa região aqui, mais ou menos por aqui, né? Em 50. Se romper aqui o 58 aqui, ó, nós temos uma resistência aqui a 64 reais mais ou menos, tá? Mas não obstante, muito parecido com a Petrobras, num range um pouco maior entre fundo e topo. O papel também segue bem lateralizado. Vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês o Profit Pro, né? O Profit. O que aconteceu ontem, né? No Ibov. O mercado ele segurou no FVG, então eu falei para vocês que aqui era um ponto de captura de liquidez. Ele segurou não só no FVG, mas também na média de 9 na leitura clássica, tá? Então ele segurou no FVG e segurou na média de 9 aí pra gente. Dentro daquela regra, né, quando você tem um rompimento de pivô, você tem um retorno na média de 9, caso o mercado não tenha buscado o primeiro alvo de FIBO, e ele não buscou ainda. O primeiro alvo de FIBO dentro dessa pernada está no 147.088. Então o mercado ele tem tendência a subir, tá? Ele tem uma tendência forte a subir. E do outro lado, a gente acaba correlacionando os juros futuros. O que está acontecendo nos juros futuros no dólar, né? O dólar, para a gente entender o que está acontecendo, os juros ele está subindo um pouco, mas como eu tinha dito anteriormente,
Enquanto o mercado não perder essas regiões aqui, até os 14, ele pode subir até os 14.400, tá? O dólar ainda é queda. Se a gente colocar aqui num gráfico sem marcações, num gráfico mensal no dólar, fica até mais fácil de vocês entenderem. A gente chegou num fundo de 2023, o mercado está segurando dentro desse bloco de ordens aqui, feito em 2019, e obviamente, né, naturalmente ali o mercado ele tende a ter uma pequena correção para poder pegar uma venda mais cara e descer. Então pode ser que o mercado ele fique um pouco travado agora no começo da manhã, esperando o PMI industrial, tá? O PMI industrial é extremamente importante e o PMI de serviços mais ainda. Então os dois sairão às 10h45. Hoje temos o discurso do Powell, ao 1h35. Temos o discurso do Trump também, tá? Às 10h50. Então o mercado vai responder, talvez o mini dólar agora espere esse posicionamento, tá? O que nós esperamos aqui? Se o mercado continua em queda, eu preciso entender aonde ele pode corrigir, né? Então, logo de cara, o que eu vejo aqui? Eu tenho um FVG num gráfico de 1 hora alinhado com a VWAP. Aqui ele corrigiu ontem para a gente, no finalzinho do pregão, né? Ele ficou batendo cabeça aqui, no 5,349, e aí o mercado meio que já capturou essa liquidez. Então, aonde ele parou, né? Aonde ele capturou ontem e morreu. Ele capturou exatamente dentro desse FG do Candle 12 aqui, ó, tá? Ele capturou aqui e morreu aqui. Então, se eu tenho esse tipo de informação, eu preciso entender aonde que ele vai nascer. Se ele nascer acima dessa região, ele vai buscar VWAP, vai buscar 53, 53, 55, para poder ter uma possibilidade de venda aqui pra gente, ok? Então, fiquem de olho nessa região aqui. O índice, já que ainda é compra, ele morreu no 146.194. Ele fez um confirmation entry, morreu aqui. O que esperar? Qual que é o ponto mais relevante para a gente, né, dentro dessas oportunidades aqui? Oportunidade macro, né? Então tem um reverso aqui, uma coluna de valor justo reversa, o 145.755. Pode ser que o mercado espere também, mas se ele nascer abaixo dessa região, ou nascer entre essa região, a gente aguarda. Tá lá. Se ele pegar essa região, provavelmente ele vai fazer pullback e vai descer a partir daqui, ó. Então, cuidado com a VWAP aqui do dia seguinte. Pode ser que ele fique entre ganhos e perdas, mas tem essa possibilidade aqui na VWAP. Aqui dentro, no dólar, o primeiro toque dentro dessa região, o mercado ele já tocou. Então, talvez ele busque a VWAP aqui direto para a gente, tá? Aqui, quem for entrar, então, cuidado por conta da força do mercado, ok? Então, ele teria que buscar, primeiro o Aldfig buscaria aqui em cima. Então, aqui é mais uma questão de entrei, coloca no bolso ou já joga no 0 a 0, porque tem força para ele buscar pelo menos a VWAP que conflui com 5353.